Olá, meninos! Bem, estamos aqui para mais uma aula de arte. Hoje nós vamos continuar falando sobre os tipos de arte contemporânea. Lembrando que eu falei que existem vários, né? Nós já vimos a instalação artística e hoje nós vamos ver falar sobre a performance artística. O que eu não posso esquecer jamais de performance artística? Da mesma forma que eu não posso esquecer que instalação é a construção de ambientes que formarão a obra de arte, a performance artística é a utilização do próprio corpo do artista ou não. Vou explicar daqui a pouco isso. A utilização do próprio corpo para produzir arte. Então, a performance artística é a utilização do corpo, certo? Bem, então agora nós vamos ver aí alguns exemplos de performance artística. Posso falar que um músico, antes de ver, né? Antes de ir para as imagens. Posso falar que um músico, enquanto ele está lá tocando, ele está realizando uma performance artística? Sim. Posso falar que uma bailarina, na hora que ela está se apresentando, ela está realizando uma performance artística? Sim. Por quê? Porque apesar de terem alguns instrumentos e alguns outros elementos, eles estão utilizando o próprio corpo, né? Então, tudo que o artista utiliza o próprio corpo para fazer, né, é chamado de performance. Agora, a performance artística, realmente, em artes visuais, aí ela já é um pouco diferente de um cara cantando, por exemplo, diferente de uma moça dançando. Por quê? Porque a performance artística em artes visuais, a pessoa vai utilizar o próprio corpo como obra de arte, tá? Então, é uma forma diferente de utilizar o corpo e nós vamos ver a partir de agora. Lembrando só mais uma coisinha, a arte contemporânea não busca o belo. Então, nós não estamos falando de beleza, nós não estamos falando de artes realistas que buscam a perfeição, certo? Então, muitas delas causam estranhamento e até nojo ou vontade de sair dali, principalmente performances, muitas delas são censuradas, tá? Até hoje. Então, várias performances são tidas como imorais, são tidas como atentado ao pudor e acabam sendo censuradas e proibidas, tá? Então, muita gente pergunta, por exemplo, há 2 anos atrás teve uma performance de um cara nu, né, no MASP, lá em São Paulo, e muita gente me perguntava, mas aquilo lá é arte? Aquilo lá não é arte, aquilo lá é safadeza, né? É arte. A arte contemporânea, ela dá liberdade para o artista fazer qualquer coisa. Agora, se você me perguntar, a arte contemporânea é a sua preferida? A arte contemporânea é bonita? Aí a resposta muda, não é? Porque a arte contemporânea, ela não tem essa preocupação com o belo, essa preocupação em chamar a atenção do espectador através da estética, através da beleza, tá? Então, é tido como arte contemporânea? Sim, é um tipo de arte. A arte contemporânea permite isso. Agora, não é a que todos preferem, não é a que todos acham bonita. Claro que existem umas performances maravilhosas, muito lindas, né? Mas existem várias outras performances artísticas que causam estranhamento, indignação, né? E há muitos desses performers, porque a pessoa que faz a performance é chamado de performer, muitos desses performers acabaram até sendo presos pelos atos que cometeram, mesmo que tinha autorização. Por exemplo, esse cara que estava no MASP, ele tinha autorização para estar lá no... Ele não foi, do nada chegou lá e tirou a roupa, não foi isso? Né? Mas, mesmo tendo autorização, acabou sendo considerado atentado ao pudor, né? E ele acabou sendo preso, saindo de lá preso, tá? Por algumas pessoas que acharam aquilo um absurdo. Minha opinião sobre esse caso, se vocês pesquisarem, vão ter várias
pesquisarem no YouTube, por exemplo, instalação performance, artística, vão ter vários casos polêmicos. Minha opinião sobre exatamente este caso do MASP. Tinha nada a ver o cara tá pelado lá. O que foi o maior erro? A faixa etária que foi observar a exposição. Eles deixaram crianças entrarem. Então, no meu ponto de vista, foi um erro grave da organização da exposição, porque as crianças não deveriam ter tido contato com aquele tipo de arte naquele momento, elas deveriam estar maiores, contanto que vocês podem reparar que eu estou falando com vocês que já estão no 9º ano, não é? Então, é uma arte que ela não é tão legal de ser apresentada para uma criancinha. Não é? E se você for chegar a ponto de apresentar para uma criança, você tem que ter um cuidado muito maior para você não apresentar essas obras escandalosas, essas obras que causam estranhamento. Por quê? Porque a criança ela ainda não está preparada para esse tipo de arte, tá? Então, no meu caso, a minha opinião pessoal, esse caso do MASP, do NU no MASP, foi um erro grave de organização. Aí, é claro, teve uma mãe que mandou a filha tocar nas genitárias do cara. E aí foi que causou toda a polêmica e que o cara saiu até preso, né? Na verdade, quem deveria ter saído presa, na minha opinião, era a mãe, porque onde já se viu uma mãe mandar a filha relar, não é? Então, são obras muito polêmicas, são obras que se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ficaria aí o dia inteiro comentando sobre esses casos escandalosos aí de performances artísticas. Mas então, o que eu não quero que vocês esqueçam é exatamente isso, que a arte contemporânea que trata de performance artística é aquela arte em que o artista vai utilizar o próprio corpo para produzi-la, certo? Bem, então agora eu vou minimizar aqui, nós já vamos exatamente para a nossa aula. Então, vamos lá. O que seria performance artística? Performance designa apresentações de dança, canto, teatro, mágica, mímica, malabarismo, referindo-se ao executante como performista ou performer, né? Do inglês. Aí, a partir da segunda metade do século XX, esse termo performance é trazido para as artes visuais através de uma performance artística que não existia na época, foi na década de 1960, né? Não existia na época a estátua viva. E 2 artistas, eles se pintam todos de prata, terno, tudo de prata, e eles ficam em cima de uma mesinha. A exposição era até numa escola, então era mesinha, tipo mesa de professor realmente. Eles ficam em cima da mesinha e na frente da mesinha tinha um quadradinho com um radinho de pilha, esses radinhos antigos. E eles ficaram lá de estátua viva. Lembrando, estátua viva não existia ainda, né? E aí eles ficaram lá paradinhos de estátua viva. E o radinho tocava uma música lenta, uma música calma, uma música clássica. E a pessoa entrava na sala, olhava e eles lá paradinhos. De repente, o radinho começava a tocar música de sapateado. E eles começavam a sapatear em cima das mesas. Então, assim, foi meio que como uma pegadinha. As pessoas assustaram no momento, porque não sabiam o que era uma estátua viva. Acharam que era uma estátua de verdade. Eles todos de prata acharam que era uma estátua. E, de repente, viram que não, que era uma pessoa, né, que estava se fazendo ali de estátua. Então, a partir desta primeira, né, performance, é que o termo performance também é utilizado para as artes visuais, né? E não só apenas para apresentações de canto, de dança, de mágica e tudo mais, tá? Então, aí ele também é aderido para a arte, tá? Nós temos vários tipos de performances, né? Uma delas é a body art. Então, vocês vão ver vários tipos, né, de performances que existem. A body art é uma das mais
complicadinhas, assim, da gente se ver, porque de ver até, porque são aquelas pessoas que se enchem de piercing, são aquelas pessoas que colocam bolinhas por baixo da pele, cortam a língua para ficar parecendo serpente, sabe? Então é uma modalidade de performance, assim, que a pessoa vai ficar para sempre com aquilo, ou depois, se ela retirar, ela vai ficar com as marcas, né, daquilo que ela se fez. Então, body art seria nesse caso da pessoa se fantasiar, se encher realmente de objetos, de piercings e tudo mais. Existem, também pode ser aceita como, por exemplo, nesse caso aqui, que a pessoa rasteja sobre vidro, onde ela vai se automutilar, digamos assim. Essa performance dessa artista, né, da Marina, ela faz com cobras, onde ela é picada por cobras. Então, assim, a pessoa vai sofrer com alguma coisa. O body art seria dessa forma. Aí aqui vocês têm, e depois eu vou colocar esse link, né, que é do site do professor Douglas, que tem esses vários vídeos, caso vocês tenham a curiosidade de assistir, tá? Aqui nós vamos ver agora alguns exemplos de performances artísticas. Então, olha só, essa daqui, esse artista ele fez várias fotos pelo mundo todo de pessoas nuas, né? Então, em várias posições, nesse caso aqui, elas estavam agachadinhas, assim, todas nuas, né? Então, a pessoa ia voluntariamente. É isso que eu disse lá no começo, que a performance é o uso do próprio corpo do artista ou não. Nesse caso, o artista não utilizava o corpo dele mesmo. Ele criou a ideia de reunir várias pessoas que queriam, né, tirar fotos. Ele era um fotógrafo e ele queria tirar fotos dessas pessoas com seus corpos nus. Então ele vai em vários países, né, e cada país ele tira fotos com as pessoas que foram voluntariamente, foram performance, utilizaram o próprio corpo para produzir arte, porém não é o corpo do artista, as pessoas foram voluntariamente. Sempre é assim? Sempre a pessoa vai de forma voluntária? Não. Tem algumas performances que o artista paga para os performers, né? O artista teve a ideia da performance, ele criou a performance e aí ele contrata os performers, né? Aí ele vai pagar, ele vai contratar a pessoa para a pessoa fazer aquilo. Mas algumas são feitas, por exemplo, por grupos, nesse caso aqui, de forma voluntária, né? É um grupo de artistas que eles utilizam, né? Essa daqui, por exemplo, ela está chamando atenção, a ideia dessa performance, ó, no meio da rua, como se as pessoas estivessem andando, cheias de sacolas, está chamando atenção pelo excesso do consumismo, né, no mundo. Então, chamando atenção para o problema do consumismo. Essa outra aqui já não, ó, são pessoas apenas com a cabeça, né, para o lado de fora e o resto do corpo embaixo de um tecido branco. Essa daqui, olha só que interessante. Essa foi um caso que a pessoa que está ali dentro do vidro, como se fosse uma obra de arte, ela foi paga, né, para fazer isso. Ela foi paga para estar ali. Então a pessoa fica ali de estátua viva dentro de um vidro, como se ela estivesse, né, como se ela fosse realmente uma obra de arte a ser observada, tá? Esta aqui é outra performance onde as pessoas colocam, né, máscaras de animais e ficam na rua. Não sei dizer ao certo qual foi o significado, o sentido que o artista quis dizer nesta. Essa daqui, a pessoa está com uma roupa, né? Olha lá. Se vocês repararem, ela é uma roupa feita de camisinhas e aí a mulher tá tocando para ver o que é. Né? E ele anda pela rua com essa roupa. Essa daqui, ó lá, é uma mulher no museu, deitada toda coberta de
óleo, essa tem sentido. Essa é o artista que chamar atenção para o derramamento de óleo nos mares, que matam vários animais. Então, o ser humano não morre com esse problema, não é? Mas o ser humano causa tragédias enormes, matam vários animais marinhos por esse problema do derramamento de óleo. Então, o artista, ele quis chamar atenção para esse problema do derramamento de óleo. E se fosse na gente? Se nós fôssemos recobertos de óleo? É claro que não é óleo de verdade, né? É representando e tal, mas é uma instalação, é uma performance artística, essa bem interessante. Essa daqui também, olha só, ela chama atenção para o perigo da radiação, não é? Então, é como se a mulher estivesse pedindo socorro, porque ela está toda cheia de radiação ali em volta dela, né? Esta outra aqui também é uma performance, olha lá, colocou um saco de pão na cabeça, escrito. Esta, se você olhar a sombra, parecer que é o Cristo Redentor, tá vendo? Esta daqui também é uma performance que chama atenção para o quê? Para a necessidade de paz. Apesar do cara estar vestido de terrorista e com uma arma na mão, né? Com vestido de bandido ali seria, né? Com a arma na mão, mas o que está saindo da arma? Uma flor. Então, qual é a mensagem que ele deixa? Que não façam guerra, façam paz, né? Promovam a paz, tá? Aqui, olha, essa outra também, as pessoas no meio da rua utilizando os próprios corpos para produzir. Essa aqui, que hoje em dia já é totalmente conhecida. Na nossa cidade não tem, mas se você vai, por exemplo, em Rio Preto, você consegue ver pessoas realizando nas praças, né, em feiras, realizando a prática de estátua viva, né? E aí eles pedem doações ali na frente, a pessoa, né, acabou se tornando um ofício, um serviço. A pessoa não tem outro tipo de serviço, ele vai fazer performances na rua, né? Então, acaba se tornando um hábito até, né, em cidades grandes, em cidades maiores, tá? E lembrando que esse tipo de performance, ele começa em 1960, quando a performance artística é trazida para as artes visuais. Aí aqui nós temos o happening. O que seria esse happening? É uma expressão das artes visuais que é a maneira de apresentar a performance. Se a performance tiver um ato teatral, se a pessoa for fazer gestos, for fazer alguma coisa, se ela ficar paradinha lá, vai ser uma performance artística, não é? Agora, se ela fazer atos teatrais, se ela encenar na rua, por exemplo, né? Ou numa exposição, como, né, nesse caso aqui, ó lá, esses estão na rua e esses estão dentro de uma instalação, numa exposição. Se ela encenar, ela está praticando happening. Então, é um nome diferente para a performance também, tá? Então, a pessoa está utilizando o próprio corpo. E eu posso misturar? Eu posso fazer uma instalação e performance junto? Utilizar os dois tipos de arte? Pode, né? Então, alguns artistas utilizam. Então, se tem um ato dramático, se tem uma encenação, ela é chamada de happening. Existem os flash mobs, que seriam aglomerações instantâneas de pessoas em certo lugar para realizar uma ação inusitada. Então, meio que um grupo. Vocês já viram, provavelmente vocês já viram aquele filme Se Ela Dança Eu Danço. Não tinha algumas apresentações que eles praticavam que do nada aparecia aquele monte de gente dançando? Tinha gente jantando num restaurante e de repente parecia aquele monte de gente dançando, né? Isso daí seria um flash mob, né? Seriam pessoas que combinam, grupos que combinam, né? Grupos de pessoas que combinam determinado local, realizar uma ação inusitada. Então ninguém tá esperando que aquilo ia acontecer. Pode ser num shopping, pode ser no meio de uma praça. Ninguém tava esperando. De repente, do nada, vem aquele monte de gente e começa a dançar. É super legal. Esse tipo de performance é bem legal. Seria um tipo de performance que a gente até poderia fazer na escola, né? Se nós não tivéssemos nesse
período de distanciamento social, tá? Mas é uma performance artística, por quê? Porque o artista vai utilizar aí o próprio corpo. Então, aqui vocês têm vários tipos, tá vendo? Vários exemplos, né? Aqui, esse também é um flash mob, tá? Eles combinaram de ir no metrô sem calças. Então, simplesmente combinaram um dia de ir para o metrô sem calças. Era o protesto deles, eram todos, todos lá de cueca, samba canção, né? E de sapato e meia, né? Sem calças. Aqui, aqueles encontros de zumbis, né? Que aí as pessoas combinam, se vestem de zumbis e saem pelas praças, né? Então, esse tipo de arte, ele é chamado aí de flash mob. Aqui foi uma que aconteceu também na Inglaterra, em que eles saem, guerra de travesseiros, uma guerra de travesseiros, né, no meio da praça, aí todo mundo se batendo, jogando penas para todo lado, né, uma guerra de travesseiros generalizada, digamos assim, no meio da rua. Olha lá, olha a situação, olha como ficou, olha a rua, toda cheia de penas. Aí, é claro, né, as crianças adoraram, começaram a participar. Uma coisa interessante do flash mob é isso, que as pessoas começam a interagir, começam a participar junto, né, ali naquele momento. Primeiro ao estranhamento, ao susto, porque ninguém estava esperando, em locais inusitados, sem que todo mundo saiba, só mesmo o grupo que vai realizar e que sabe, porque um fato importante do flash mob é ela ser surpresa, né? Então, só o grupo que vai saber. Mas aí depois, em alguns casos, as pessoas se envolvem também. Esse aqui, né, espalhou bolhas também em trens, né? E aqui tem vários vídeos, como eu vou deixar depois o link para vocês entrarem, para vocês assistirem, caso tenha, né, a curiosidade, eu acho interessante. Aí vocês vão ver vários vídeos de flash mobs que aconteceram pelo mundo, tá? Tem vários aqui para você ver. Aí tem o lip dub, que seria um tipo de vídeo que combina aí a sincronização labial e dublagem. Ele seria assim, como se fosse um videoclipe musical, né? Ele seria as pessoas imitando, as pessoas dublando, né? Isso aqui acontece muito no TikTok hoje em dia, né? Nessas coisas aí que pegam um áudio que já existe e aí começa a fazer gestos com a boca, né? Então esse tipo de performance existe muito hoje em dia, tá? E ele também já foi produzido por vários performances pelo mundo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho que mostra uma performance artística que se chama Uma Tela em Branco. Olha lá. Eu sou uma tela em branco. Então a pessoa, ela vai... como que é produzida essa performance Sou uma Tela em Branco, que já ficou conhecida no mundo todo, tá? Várias pessoas já utilizaram. Olha lá, o cara utiliza guache comum, tá vendo? Ó, normal. Ele pega uma roupa velha, óbvio, né? Uma roupa velha, e aí ele coloca a plaquinha, eu sou uma tela em branco. Olha lá. Pinta-me a teu gosto. Coloca a plaquinha e fica lá, esperando que as pessoas cheguem, né, e pintem o seu próprio corpo. Tá vendo? Olha lá. É uma performance artística também. Então as pessoas que vão passando pela rua vão lá e vão contribuindo, vão pintando, né, o seu corpo ali da maneira que a pessoa quer. E aí eu vou
passar pra frente um pouquinho pra vocês verem, olha lá. Como é que ele vai ficando, ó. Aí ele vai ficando todo manchado. Esse tipo de performance já se tornou conhecido no mundo todo, né? E aí agora, olha lá, Lula livre. Tem gente que já chega e já joga lá a tinta, né? E já esparra, já enche ele, né? Joga na bermuda também, olha lá. E assim por diante. E a pessoa vai se enchendo até ela chegar ao ponto de ficar toda suja, olha lá, como essa daqui, né? Já tá no final, olha, já tá todo sujo. Eu sou uma tela em branco. Bem, por que eu passei este vídeo pra vocês? E aí ele tira a venda e ele vai ver qual foi o resultado, como ele ficou, né? Por que eu fiz isso pra vocês? Vamos ver se vocês têm ideia. Vamos lá. A ideia é a seguinte. Como tarefa desta semana, vocês vão fazer uma adaptação dessa performance artística Eu Sou uma Tela em Branco. Por que adaptação? Porque você não vai deixar outra pessoa te pintar. Pode até pedir ajuda caso você queira pedir ajuda para alguém, o que eu queria que vocês fizessem. Pode ser com maquiagem, caso você não tenha, né, tintas em casa, né, mas eu gostaria que vocês fizessem aí, né, pode ser eu não quero aparecer, professora, eu tenho vergonha, não quero a minha cara pintada, não quero aparecer. Pode ser só do braço, né, pode ser da mão, mas eu gostaria que aparecessem vários rostos aí. Vocês vão se pintar. Vocês vão utilizar maquiagem, utilizar qualquer outro, né, qualquer outro material em que você consiga se pintar. Pode fazer formas geométricas, pode fazer uma obra de arte, pode fazer... lembra do abstracionismo do que vocês aprenderam ano passado? Pode ser um abstracionismo informal, pode pesquisar na internet, pintura de rosto, sabe? Então, você é uma tela em branco. Você vai criar. Pode ter desenhos e pode ser abstrato. Pode ser só manchado. Posso pegar lá e me manchar inteiro? Pode. É seu, é sua performance, você que vai escolher. E aí você vai tirar uma foto bem caprichada, bem nítida e vai me enviar como tarefa. Sejam criativos, qualquer coisa pede ajuda aí para alguém, se quiser fazer algum desenho, alguma coisa legal, né? Mas eu gostaria que fossem vocês mesmos fazendo em vocês, tá? Só não vamos, por favor, nada de coisa simplesinha, um coraçãozinho aqui, tá bom. Não, eu quero mais, vocês são uma tela em branco. Então, ousem, brinquem, façam a sua performance artística, tá bom? E depois me mandem as fotos como tarefa. Se divirtam, é uma atividade para se divertir, tá bom? Pode pesquisar tinta de rosto caseira. Façam aí com o material que vocês quiserem. Se vocês tiverem guache, pode ser com guache, tá? E brinquem, né? Se pintem aí. Vamos, né, deixar a criatividade rolar, tá bom? Ai, não quero aparecer, vou fazer minha perna. Então, tudo bem, faça a sua perna. Ah, eu quero só o meu braço, com a mão. Tudo bem, tá? Mas eu quero fotos de vocês. E aí, se você não... por exemplo, quem for fazer a mão, vai tirar uma foto bem nítida, só da mão, e vai tirar uma foto de você com a sua mão pintada. Aí eu vou postar essa de você com a sua mão pintada? Não, só se você autorizar, tá bom? Agora, quem não tiver esse problema, que eu espero que sejam vários, porque eu gosto de alunos sem vergonhas, né? Então, quem não tiver esse problema, que já faça no rosto, já faça nos braços, já faça em tudo e tira a foto e me manda pra colocar vocês mesmo, tá bom? Aí a pergunta que não quer calar, vou postar? Vou postar. Só que aquela pessoa que não quisesse aparecer, então faça só nos membros. E aí só me manda a foto pra provar, que é você mesmo,
né? E aí você fala, professora, mas eu quero que posta só a foto que tá meu braço, não quero que posta a foto que eu tô aparecendo, não. Aí é só me mandar no privado e eu faço a postagem depois direitinho. Certo, meninos? É isso. Ah, quando forem me mandar, não esqueçam de colocar o nome, o número e a série que você é, tá bom? Porque tem gente que tem aqueles emojis, tem aqueles anime, fotinho de anime, não tem nome no WhatsApp, aí fica difícil para eu saber, para eu dar a nota, tá bom? Então coloquem nome, não esqueça. É isso, a nossa aula de hoje foi sobre performance artística, que nada mais é do que o uso do próprio corpo. Estou aguardando as fotos dos meus meninos que são telas em branco, tá bom? Tchau e até a próxima aula. Beijo para vocês.